Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou estar usando aqui o fio nude da Guiá. Ele tem 25 milímetros de espessura e a agulha de 6,5, tá joia? Então, vamos começar fazendo o círculo mágico. Eu passo o fio assim pela minha mão, faço um X, seguro com o polegar. Atrás eu laço o fio do novelo, dou uma voltinha e pesco novamente, passo por dentro da correntinha. Dessa maneira aqui. Iremos fazer 6 pontos baixos dentro do círculo do nosso anelzinho mágico aqui. Feito 6, iremos puxar o fio menor para fechar o nosso anelzinho mágico, tá? Dessa maneira, puxa assim e ele vai fechar. Agora, vamos fazer o fechamento pegando essa alcinha aqui. Entra de trás para frente com a agulha, encaixa a outra laçadinha e leva ela lá para trás. Dá uma ajustada. E agora, a gente vai entrar no ponto centrado, olha, um Vzinho aqui. Encaixo no centro do ponto, saio lá atrás, olha só. Aqui entre as perninhas e embaixo dessa laçadinha. Encaixo essa outra correntinha na minha agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro delas, levando lá pra frente. E agora é só fechar o ponto. E agora, a gente vai fazer 2 pontos centrados no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento, né, dessa próxima carreira. Então, eu entro aqui no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base e faço mais um ponto centrado. Próximo, entro no próximo Vzinho, saio lá atrás e faço mais 2 pontos centrados. Também são 2 pontos juntos, tá? É o nosso aumento dessa carreira. E assim a gente vai seguir em todos os pontos de base, vamos fazer 2 pontos centrados para cada ponto, tá joia? Entro aí no centro e faço 2 pontos em cada buraquinho, em cada ponto de base. Finalizei aqui. Aí, vocês viram que tem um buraco aqui no meio? Esse daí é só a gente puxar esse fio menor para fechar mais um pouco ainda o nosso círculo mágico. E agora, vamos fazer o fechamento dessa carreira. Só lembrando que são 2 pontos em cada ponto de base, né? São pontos duplos nessa carreira, todos os buraquinhos, tá? E agora, a gente vai finalizar aqui. Entro com a minha agulha de trás para frente, nessa primeira correntinha deitada, tá joia? Entro, encaixo a outra laçada, levo ela lá para trás. E agora, novamente, a gente vai entrar no centro do ponto. Procuro o meu Vzinho aqui e vou entrar no centro novamente. Nessa carreira, iremos fazer um ponto duplo e um ponto sozinho. Ou seja, o primeiro aqui, a gente já vai fazer um ponto duplo, né? São 2 pontos centrados no mesmo buraquinho, no mesmo Vzinho. Então, como eu já tenho vou fazer mais um no mesmo buraquinho aqui. Faço, puxo o fio do novelo e fecho o meu segundo ponto, ficando com 2 no mesmo ponto de base. E o próximo, nós iremos fazer um ponto sozinho. Laço meu fio lá atrás no centro e faço um ponto sozinho. Como essa carreira é um ponto duplo e um sozinho, o próximo aqui iremos fazer 2 pontos no mesmo pontinho de base, tá joia? Laço o fio, trago pra frente, fecho um, entro novamente e fecho o segundo. No próximo, eu entro no centro e faço somente um. E essa vai ser a lógica dessa carreira de aumentos, tá joia? Um ponto duplo, um ponto sozinho, um duplo, um sozinho até o fim da carreira.
Finalizei aqui de novo e iremos fazer mais uma vez o fechamento, pegando de trás para frente nessa primeira correntinha. Então, eu encaixo a minha agulha aqui, olha, de trás para frente. Passo o fio todinho lá para trás e a gente vai ajustando para deixar tudo do mesmo tamanho. Eu entro agora no centrado, olha, saio lá atrás, embaixo da alcinha, encaixo a minha laçadinha e ajusto. Agora eu vou e puxo o fio do novelo lá pra frente e fecho o meu ponto. Como na carreira anterior começamos com ponto duplo, então agora nós iremos fazer 2 pontos sozinhos. O primeiro eu já fiz, agora eu vou entrar no segundo e vou fazer mais um ponto centrado sozinho. Bom, fizemos 2 pontos sozinho, agora o próximo vai ser um ponto duplo. Tá joia? Nesse aqui que está sozinho, eu entro no V e faço 2. No próximo, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, um em cada pontinho de base aqui. Entro, trago pra frente, fecho um, vou no próximo e fecho mais um ponto baixo centrado. No próximo, mais um ponto duplo, no Vzinho, 2 pontos, no mesmo pontinho de base. Fecho um, entro novamente e fecho o outro. No próximo, iremos fazer um em cada pontinho de base e no outro um duplo, e assim a gente vai seguir até o fim. E eu volto aqui para falar com vocês, pra gente fazer o fechamento novamente. Bom, gente, chegamos aqui no final novamente, então vamos fazer o fechamento. Vou dar uma alongadinha nessa correntinha e a próxima a gente vai entrar aqui de trás para frente e levar essa laçadinha lá para trás novamente. Dou uma ajustada e vamos fazer mais uma carreira de ponto centrado. Entro aqui no meinho, saio lá atrás, encaixo a minha laçadinha, dou uma ajustada e puxo o fio para frente. Fecho o meu primeiro ponto centrado. Agora, iremos fazer um ponto duplo e 3 pontos sozinhos. E essa vai ser a nossa carreira de aumento com um duplo, que eu vou fazer aqui já no primeiro. E agora, iremos fazer 3 pontos sozinhos. Encaixo, fecho um. Entro novamente no centro, fecho o outro. E vou no próximo e fecho meu terceiro ponto sozinho. Então, vamos seguir essa sequência, um ponto duplo e 1, 2, 3 sozinhos. O próximo vai ser meu ponto duplo, 2 pontos no mesmo pontinho de base, todos centrados. Fiz os 2 e agora mais 3 pontos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base. Lembrando de sair lá no meinho, entre as perninhas, para ficar o ponto certinho. Finalizei mais uma vez aqui, e agora iremos dar uma alongadinha para fazer o fechamento. Entro na primeira correntinha de trás para frente, levo a minha laçadinha lá para trás, e vou entrar aqui no primeiro pontinho centrado, encaixo a minha correntinha, laço o fio do novelo, trago para frente e fecho meu primeiro ponto. Agora, a nossa camada de aumentos vai ser um ponto duplo e 4 pontos sozinhos. Então, vamos iniciar já com 4 pontos sozinhos, porque na carreira anterior já fiz um ponto duplo no início. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, e nesse aqui a gente faz um ponto duplo. Então, agora, nós faremos 2 pontos do mesmo ponto de base. Esse é o nosso aumento dessa carreira. Vamos seguir assim até o fim, fazendo 4 pontos sozinhos e um ponto duplo. Já começamos aqui com 4 sozinhos. Entro e faço mais
4 pontos, um em cada pontinho de base. Finalizei mais uma vez, meu último ponto foi duplo, alongo e entro aqui na primeira correntinha para a gente fazer o fechamento. Levo para trás e agora vou entrar mais uma vez no centro, encaixar minha correntinha, dou uma ajustada. E agora, a gente vai fechar aqui só para ver o tamanho que tá a nossa base, se já está do tamanho do papel. Então, eu pego um rolo de papel higiênico e meço aqui na nossa base. E olha só, já está do tamanho ideal. Já está uma base já perfeita para encaixar o papel higiênico. Então, a gente não vai fazer mais uma carreira de aumentos. Se vocês forem medir, olha só, tem que dar 14 centímetros de diâmetro, tá bom? Esse é o tamanho ideal, tamanho para encaixar os rolos, tudo certinho. Então, aqui eu vou desmanchar essa correntinha que eu fiz só para segurar ali e nós vamos fazer o fechamento de outra forma. Levei o fio lá para trás. Antes de começar o fechamento aqui, vamos esconder este fio que ficou lá do início do nosso círculo mágico, para depois não ficar difícil, sabe? Na hora da gente subir a paredinha do nosso cachepô, aí fica mais complicado. Então, a gente já começa a esconder este fio aqui. Então, gente, voltando aqui, eu vou entrar aqui nessas duas correntinhas, agora não é mais no ponto centrado, encaixo a outra que está lá atrás, laço o fio do novelo e trago pra frente. E agora, vamos passar uma camada de ponto baixíssimo por toda a volta. Eu entro na próxima correntinha, trago o fio e já passo por dentro da correntinha que estava na agulha. Entro novamente, laço o fio, trago pra frente e já passo na correntinha que está na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Iremos fazer em todas as correntinhas até chegar no final. Bom, cheguei aqui, vou fazer meu último ponto baixíssimo. Depois, vamos fazer o fechamento. Laço, entro por dentro. E agora, eu vou cortar o meu fio. Puxo tudo ele pra frente. E vou fazer uma correntinha nesse espaço que está sobrando. Uma correntinha falsa, dessa maneira. Então, eu entro com a minha agulha de trás pra frente nessa primeira correntinha que fizemos. Laço o fio lá pra trás. E agora, volto com ele neste meinho aqui, pra finalizar a correntinha falsa. Entro de trás pra frente, saio no meio da correntinha, pesco o meu fio e levo ele lá pra trás. Então, formamos um fechamento invisível, uma correntinha falsa aí nesse meio que estava faltando. Depois de finalizados os pontos baixíssimos, vamos esconder este fiozinho que sobrou aqui atrás dessas correntinhas laterais. Com cuidado para não esticar muito, eu passo um tanto de fio e corto o restante. Bom, gente, agora que a nossa base ela já está pronta, olha só, a base já está prontinha, vamos começar então a subida do nosso cachepô, tá joia? Então, eu viro ela do lado do avesso, vou começar por aqui a subida da nossa parede, e nessas correntinhas laterais é onde a gente vai iniciar os nossos pontos baixos. Então, olha só, vocês conseguem enxergar uma correntinha aqui? Então, aqui no meio delas que eu vou introduzir a minha agulha e vou sair lá atrás, olha. E pegar mais essa e mais essa. Tem duas argolinhas aqui atrás, ó. Vou pegar essas duas. Laço o meu fio.
dou uma altura e faço o meu primeiro ponto baixo. Deixo um pedaço de fio aqui, olha. E vou na próxima. No meio, entro, laço as duas de trás, as duas argolinhas de trás. Como eu já vou esconder este fio, então eu deixo ele por cima da agulha. Laço o fio do novelo, volto e fecho o meu segundo ponto. Estão entendendo? Olha, no meio da correntinha, vou lá pra trás, pego mais as duas alcinhas de trás, laço o fio do novelo e fecho mais um ponto baixo. Então, nós iremos fazer dessa forma em toda a volta da nossa base até chegar aqui pra gente fazer o fechamento e eu explicar pra vocês como é que funciona o fechamento. Aqui, pessoal, cheguei no meu último, vou fazer meu último ponto aqui, olha, tá vendo que tem a última correntinha? Então, eu venho aqui. Vou fechar meu último, eu vou voltar porque essa correntinha aqui, ela ficou muito larga. Aqui. E pro fechamento, como é que vai funcionar? Dou uma alongada nessa corrente e venho aqui, olha só, tá vendo essas correntinhas de cima? É nela que a gente vai fazer o fechamento. Então, eu entro aqui por de trás pra frente, nessa correntinha, pego essa alcinha que eu alonguei e levo ela lá pra trás, ó. E já ajusto aqui, pra ficar do mesmo tamanho. Como nós vamos subir o nosso porta-papel higiênico no ponto centrado, o nosso fechamento também já inicia no ponto centrado. Então, vocês estão vendo um Vzinho aqui, que é do nosso ponto? É no centro dele, olha, que eu vou entrar. Então, eu entro com a agulha aqui e saio lá atrás. Lá atrás, você tem que sair entre as perninhas do ponto e embaixo dessa laçadinha aqui, dessa argolinha aqui do ponto. Então, assim é o certo, tá? Tem pessoas que entram e saem no canto, olha. Tá vendo? Tem que sair no meio das perninhas. Então, eu laço aqui a correntinha, passo também junto, dou uma ajustada. Laço o fio do novelo e fecho o meu ponto baixo centrado. E nós iremos fazer todo o cachepô, que é o porta-papel higiênico, inteirinho no ponto baixo centrado. Eu entro novamente no centro do ponto, verifico lá atrás se eu estou no meio, laço o fio, dou altura e fecho o meu ponto. Iremos fazer isso por toda a volta, tá joia? Cheguei novamente aqui, já fiz o meu último ponto e vou fazer novamente o fechamento com vocês. Alongo um pouquinho essa correntinha, entro aqui na primeira correntinha que nós fizemos aqui na parte de cima, tá? Tem gente que confunde e pega essa correntinha pra fazer o fechamento. Não é aqui, tá? É nessa de cima. Então, nós entramos aqui, de trás pra frente, laça a correntinha que nós alongamos, passamos toda ela pra trás, ajusta pra deixar o tamanho e vamos novamente entrar no centro do ponto. O Vzinho está aqui, eu entro no centro dele, saio lá atrás, entre as perninhas e embaixo da alcinha aqui. Encaixo aqui, como ficou muito largo, eu vou ajustar.
laço o fio do novelo, puxo, dou altura e faço o meu fechamento, já começando a próxima carreira, tá joia? Então, nós vamos seguir aqui. Gente, agora, olha só, a gente vai trocar de cor. Fizemos 1, 2, 3 carreirinhas da cor nude. E iremos colocar agora uma carreira da cor off, tá? Então, vou fazer mais uma vez o fechamento, que agora, como a gente vai trocar a cor, muda um pouco. Entro aqui, olha, como eu ensinei, de trás pra frente, leva a corrente toda pra trás. E agora, é o seguinte, eu já pego a nova cor. No nosso caso aqui é o off-white, tá? Uma dica pra vocês, toda vez que pegarem um fio, né, de malha, dá uma puxadinha assim nele, ó. Que daí ele fica o roletezinho bem bonitinho e o trabalho fica mais bonitinho, tá? Fica a dica aí. Então, aqui, gente, o nosso cachepô, ele tem um detalhinho, que fica uma alcinha aqui de detalhe. Então, eu não entro nas duas correntinhas, nem no ponto centrado. Eu vou pegar somente agora essa alcinha de trás. Essa e mais essa que a gente levou lá pra trás. Dou uma ajustada porque ela tá muito larga. E eu venho aqui, ó, deixo um pedaço de fio e já pego a nova cor. Olha só. Na hora de laçar o fio do novelo, eu já trago pra frente a nova cor. Cor que eu vou fazer a troca. E fecho o ponto. Se fosse no ponto centrado, eu iria entrar aqui e laçar a nova cor, mas no ponto centrado. Como a gente quer esse detalhe da borda, por isso que eu tô pegando só a alcinha de trás, tá bom? E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no meio dessa correntinha e pegar a alcinha de trás também. Laço o fio, ó, já pode até cortar esse daqui, que esse a gente não vai mais usar. E a gente já vai escondendo os dois, tá vendo? Eu deixo ele lá pra trás, ó, por cima da agulha, e eu já venho escondendo ele, pra ficar mais fácil, depois vocês não precisar ficar escondendo, tá? Entro novamente no centro da correntinha, laço a alcinha lá de trás também, e fecho o ponto. E assim a gente vai fazer em toda a volta. Desse modelinho, eu uso somente uma camada do branco, tá? Gente, eu já finalizei aqui, vou fazer o fechamentinho com vocês novamente, porque nós iremos trocar a cor. Então, uma camada só dessa cor marfim, tá? Eu falei off-white, mas na tabela de cores da Goiá é a cor marfim, olha só. Que é bem próximo, né? O off-white. Então, eu já deixei cortadinho aqui, porque eu não vou mais utilizar essa cor. Iremos agora utilizar o azul marinho. Tô esticando o fiozinho, olha. E agora a gente vai utilizar o azul marinho. Deixo novamente um pedaço e vou fazer o fechamento. As duas correntinhas de cima, levo para trás. E agora, essa próxima camada, eu entro no centro. Eu vou fazer uma camada de ponto centrado aqui.
saio lá atrás e laço aqui, olha. Vou ajustar, né? E trago pra frente a nova cor. Já vou deixar até o branco aqui, ó. E trago a nova cor. Faço um ponto baixo centrado. E já vou escondendo os dois e fazendo ponto centrado. Nessa de baixo, pegamos somente a alcinha de trás para dar esse detalhe. Agora, nessa camada que iremos fazer agora, a gente vai já pegar o centrado, tá? Aqui, gente, cheguei no fim. Vou fazer novamente o fechamento aqui, ó. Primeira correntinha, passa lá pra trás. E agora, vamos deixar também esse detalhinho aqui, ó, da alcinha, nessa camada aqui, né? Aí, como é que eu vou fazer? Eu pego somente, ó, lembra que eu vou pegar somente essa alcinha aqui, encaixo, dou uma ajustada, laço o fio do novelo e fecho o primeiro ponto. E as demais, iremos pegar somente a alcinha de trás e a correntinha de trás. Laça e fecha. Correntinha de trás com a correntinha de trás, laço o ponto da altura e fecha. Tá vendo que eu dou uma alturinha, ó? Eu não deixo o ponto muito apertado, senão vai ficar feio. Eu venho e dou uma altura, deixo bem soltinho. Bom, eu já finalizei, então, né, as duas últimas carreiras com o marinho. E agora, a gente vai fazer o fechamento novamente, olha. Entro aqui na primeira correntinha, de trás pra frente, levo essa todinha pra trás. E agora, nós iremos fazer o acabamento aqui da borda, tá? Eu vou entrar agora não mais no ponto centrado, vou entrar agora na correntinha, Entro aqui, encaixo, laço o fio, trago pra frente e fecho um ponto. Só que agora, ao invés de eu continuar pra frente, eu vou vir pra trás. Então, eu entro na próxima aqui, olha, nessa próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago pra frente e já passo por dentro fazendo um ponto baixíssimo. Fecho o ponto, entro na próxima correntinha, laço o fio lá atrás, trago pra frente e já passo por dentro fazendo baixíssimo. Tudo isso com o fio e o ponto bem soltinho, tá? Laço de novo o fio, fechando aqui por dentro da correntinha, entro na próxima correntinha aqui da base, laço lá atrás, trago e entro por dentro fazendo outro baixíssimo. Vai endireitando para ficar bem bonitinhas as correntinhas. Laço, passo por dentro. Vou novamente na próxima, olha aqui, ó. Próxima correntinha aqui, ó. Vendo? Isso aqui. Entro nela, laço o fio lá atrás, trago pra frente e já passo por dentro. Laço daqui e já passo por dentro. Entra novamente,
laça lá atrás, vem aqui, passa por dentro, vai lá atrás, passa por dentro. São pontos baixíssimos que vai dar este acabamento aqui. Olha que lindo que fica. Então, aqui eu cheguei no último ponto, ó, só tem mais uma correntinha. Laço lá atrás, entro nela, laço o fio, trago pra frente, já entro no baixíssimo e laço novamente lá atrás. Aí, a gente corta o fio, puxo tudo ele pra frente, ajusta um pouquinho para não ficar muito larga essa última e iremos passar aqui, ó, na perninha que veio essa primeira. Nessa aqui, vamos passar entrando com a agulha de trás pra frente, puxando o fio lá pra trás. Ajusta, deixa bonitinho. E esse fio aqui a gente esconde ele inteirinho aqui nessas correntinhas, olha, nessas aqui. Cuidado pra na hora de puxar, você não deformar aqui, tá? Então, a gente vem escondendo todinho o fio. Gente, esse fio é o de 25 milímetros, tá? Lá da Goiá. E eu gostei bastante, porque apesar de ser um fio mais fino, de não ser o de 35 milímetros, ele é um fio que estrutura bem. Até mesmo para kit higiene, esse cachepô, né, que nós estamos fazendo, ele estruturou bem. Sobrou um pedacinho de fio, eu venho e corto. Ajeita, deixa bem bonitinho. Olha só pra vocês verem, ele estrutura bem. Olha que lindo que ficou. Olha o detalhe aqui da borda. Fica maravilhoso. O pessoal disse que esse aqui é o ponto caranguejo, né? Ele fica muito bonito. Olha só. Essa combinação de cores ficou muito legal. E a gente vem e coloca o papel. E ele vai ficar assim, né? Fica muito bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigada, até a próxima.